Meu caro Éboli, o que você achou do resultado final, final entre aspas, né, da questão Seedorf? A gente vai mostrar aqui a súmula do árbitro. Por favor, amigos, a súmula do árbitro. Você está de palhaçada, vou sair por lá, saio por onde eu quiser. Isso é o que o árbitro Philip Bennett alega ter ouvido de Seedorf ao expulsá-lo. Informo a vocês, amigos, que na regra 12 consta o seguinte texto no campo das interpretações e diretrizes para os árbitros. Retardar o reinício do jogo. Os árbitros advertirão com cartão amarelo os jogadores que retardarem o reinício do jogo por meio de táticas como retardar a saída do campo de jogo durante uma substituição. É o que o árbitro entende ter feito Seedorf ao se recusar ao deixar o campo pelo lado que ele indicava. Outro item da regra 12. Desaprovar com palavrões ou ações um jogador culpado de protestar, verbalmente ou não, contra qualquer decisão do árbitro, deverá ser advertido com cartão amarelo. Então o Seedorf, depois de retardar o início do jogo, na interpretação do árbitro, o ofendeu com palavras ou ações, dizendo que era uma palhaçada e que ele iria sair por onde ele entendia. Sim. Ok, eu tô aqui, tranquilo. O que ele vai fazer? Calma que ele vai voltar atrás. E aí o Philip Bennett, escrevendo isso na súmula, né, aos 90 mais 3 minutos de jogo, recebia a informação de que o jogador número 10 do Botafogo, o Clarence Clyde Seedorf, seria substituído. Ele alega, aliás, a Federação do Rio informa que ele não sabia que Cidinho já havia saído de campo para a entrada do André Bahia, então para o árbitro, Seedorf estava sendo substituído naquele momento. E para o próprio Seedorf também ele estava sendo substituído, pelo menos isso para mim está claro. O que é mais um erro grosseiro da arbitragem, né? Porque é o árbitro que autoriza a entrada de um jogador, autoriza uma substituição. Então o árbitro não autorizou a substituição, a entrada do Cidinho, que saiu de marca. O árbitro não viu um jogador saindo de marca. Este é um erro da arbitragem. E não viu o outro. Não. Onde é que eu quero chegar, André? Que foram muitas trapalhadas, principalmente por falta de comunicação. A equipe de arbitragem não foi bem, se comunicou mal durante a partida, né? A maneira retardada com que ele anulou o pênalti, voltou atrás e deu o impedimento. Ele corrigiu um erro bacana, mas tudo foi muito demorado. A falta de informação absurda. Ele é o árbitro do jogo. O árbitro do jogo ele tem que organizar a partida. O árbitro não pode não saber que não havia naquele momento uma alteração na substituição. Não seria mais o Seedorf, sim o Cidinho. Então a discussão dele com o Seedorf, o que não anula o comportamento inadequado do Seedorf, que atropelou sim naquele momento a autoridade do árbitro. Ele então você afrontou o árbitro. Que os cartões para o Seedorf... Eu entendo que o Seedorf cometeu uma irregularidade ao naquele momento afrontar o árbitro. Mas foi punido, na minha opinião, além da conta. Por quê? Por quê? A origem disso tudo foi um erro da arbitragem. Se a arbitragem tivesse se comunicado, não haveria aquele bate-boca do árbitro com o Seedorf, porque não era ele o jogador a ser substituído. Então tudo começou com o erro da arbitragem. O que não dá para a gente aceitar, e aí eu vou falar para a federação, você só pode estar de palhaçada. A Federação do Rio, através do presidente da comissão de arbitragem, Jorge Rabelo, falar que a atuação da arbitragem foi nota 1000, que o árbitro merece ser parabenizado. Agora, isso não surpreende muito. Está aqui a entrevista que o Jorge Rabelo concedeu ao Lance, parabenizando a arbitragem, dizendo que o árbitro foi bem em todos os quesitos. Jorge Rabelo é o presidente da Comissão de Arbitragem do Rio de Janeiro. Isso não surpreende pelo fato de que, em todos os jogos, a Federação do Rio diz que a arbitragem foi espetacular e sensacional. Então não a única ressalva sério, que eles fazem é que o auxiliar, o Cláudio Regazzoni, errou ao não avisar o árbitro na hora do impedimento do Seedorf, no lance que depois acabou sendo anulado o pênalti, e aí esse auxiliar vai para a geladeira. E aí o próprio Jorge Rabelo... O auxiliar que salvou o árbitro, né? Não, na verdade, ele demorou para dizer que ele estava impedido. Houve uma conferência entre os árbitros em campo. Quem marcou foi o quarto Mas árbitro, eu não vejo problema nenhum nisso, sinceramente. Não, eu acho que isso ali é um foi passo tomada uma adiante. decisão correta, o Sim. sistema de rádio existe para isso.
Houve uma falha que o juiz realmente não viu, isso é uma falha, ele não viu o juiz e nem o Seedorf. E nem o Seedorf. Mas que o árbitro, a alteração já havia sido ver. feita. Então, o árbitro tem que ver. Concordo que esse é um erro da arbitragem, mas não a questão que se analisa especificamente do Seedorf com o árbitro, para mim ela não é alterada para uma questão de disciplina, porque, ok, foi originada por um erro. Mas a questão ali, o Seedorf entendia que estava sendo substituído e o árbitro entendia que estava substituindo o Seedorf. E aí eu acho que a regra está do lado do juiz. Tecnicamente, o juiz tomou uma decisão que está ao lado dele. Depois de ferir tanto a regra... Para a disciplina, sim. Para a disciplina depois do jogo, sim. Mas para o jogo, talvez o Seedorf deveria... Foi uma lambança. Além disso, se o jogo tivesse acontecido 10 anos atrás... Tudo bem, mas não tem fone para se comunicar, não tem aquele... É por isso que o lance pergunta... Só ele errou. O que eu quero dizer é o seguinte... Não pode ser só o Seedorf punido. Isso eu concordo. Não dá para mim, na minha opinião, eximir o Seedorf de culpa de algo banal, né, gente? Um cartão vermelho, né, gente? Vamos falar a verdade, vai. Algo banal, um cartãozinho vermelho. Mas também eu acho exagero você punir o Seedorf com 4 ou 6 jogos. Ah, não, claro. Aí já estão querendo fazer fama em cima do Seedorf. Não, mas calma. Aí tem gente querendo pegar carona na fama. Não, mas calma, Eboli. Vamos explicar direito isso. Ele... Dá o holofote, André. O artigo no qual ele está denunciado, ele pode ser punido por até... Ele não foi punido por 6 jogos. Por enquanto ele foi só expulso. Todo jogador expulso por indisciplina vai a julgamento. Esse julgamento vai ser um grande circo. Concordo. Mas ele ainda não foi punido com mais do que um jogo de suspensão. Não. Ele ainda não foi punido com mais de um jogo de suspensão. Ele vai a julgamento. O que eu acho difícil é a gente dissociar. Não dá para analisar os casos separadamente. Porque o bate-boca dele com o árbitro só aconteceu por causa de uma falha grosseira de comunicação da arbitragem. Então você acaba gerando um estresse. Tudo bem que ele, de maneira pensada, quis afrontar o árbitro, mas aquela situação não deveria ter acontecido se a arbitragem tivesse se comunicado em campo, que é o básico. Hoje em dia a comunicação é facilitada em campo. E aí o pior disso tudo é a federação, a comissão de arbitragem, achar que nada aconteceu. Ele não relatou essa confusão na súmula. A súmula foi mal feita. A súmula esconde as falhas da arbitragem. Coloca o árbitro como vítima. Tá tudo errado. Foi um jogo cheio de lambanças. Para mim, até o Seedorf fez também uma lambancinha. Também. E foi um jogo cheio de lambanças. Arthur Lescano, eu quero saber como você acompanhou essa situação. Olha, raramente eu vi um cartão vermelho tão discutido na história do futebol. Não, mas se ainda fosse por uma falta tremenda, mas o Seedorf deve estar pensando com o parâmetro europeu e ainda deve estar ficando sem entender nada. Porque eu concordo com o que falava a Eboli. Tudo sai de um erro, de uma falha do juiz. E ainda mais, não tem a humildade, não sei se o juiz ou a Federação do Rio de Janeiro, de reconhecer o erro. Então, pode ir a julgamento, eu acho que não dá nem para 6 nem para 4, mesmo sendo o regulamento assim. Nem nada, um jogo só. Um jogo, foi disciplina, foi cartão vermelho, aí já, enfim, já ficou, já foi. Mas o Seedorf ainda não falou, né? Ainda só falou em campo, não falou o que ele está achando. Não sei se vai falar, mas o Seedorf que está com 36 anos, 37 nesse ano, eu acho que foi expulso uma vez na sua carreira. Sim. Segunda vez. Essa é a segunda vez. No histórico do jogador, num julgamento, ele é levado em consideração. Lógico que ele não é normal ver o Seedorf dessa maneira. Falou, o histórico, aliás, ele só tem que ser levado para amenizar uma pena. Exatamente. Defender que o histórico de alguém o coloque acima da lei é não, o histórico lamentável. O histórico não apaga um crime. Isso, exatamente. Se eu mato alguém, eu nunca matei, mas eu estou matando ali alguém. A lei é comum para todos, independente do histórico que a pessoa tem. É claro que a punição pode e deve ser amenizada pelo excelente histórico do Seedorf. E também pelo fato em si, né? Porque não merece mais do que um jogo. É um cartão vermelho, banal, ok. E num jogo de muitas lambanças. E para explicar para o amigo ligado em casa, todo mundo que é expulso por indisciplina vai a julgamento. Então, inevitavelmente, a gente vai ter que aturar um julgamento, que é uma grande perda de tempo da nossa justiça desportiva. Só acontece no Brasil, vai ser um circo mesmo, vai ter advogado de defesa, de acusação, vão levar as provas, vai ser um grande circo, infelizmente, mas é o nosso sistema de justiça desportiva que funciona assim. Você está bravo ainda só antes do tempo, porque ele ainda não pegou mais de um jogo de suspensão. Eu estou me preparando para o circo desse julgamento, que eu acho lamentável.
não pode uma arbitragem como a do jogo entre Botafogo e Madureira receber elogios como está recebendo da comissão de arbitragem. Isso aí é surreal. Mas você esperava diferente? Porque em todos os jogos em que houve lambança nesse ano, a Federação do Rio, logo na sequência, elogiou a arbitragem. Não teve a humildade de reconhecer que a arbitragem foi ruim, cheia de lambanças. É o retrato de um campeonato cada vez mais abandonado pelo torcedor. É o retrato perfeito. Pegar carona no que disse meu amigo Evaldo José, da Rádio CBN. O Jorge Rabelo deu nota 1000, né, para o árbitro, para a arbitragem. É um campeonato nota 1000, um campeonato que realmente não consegue levar mais de 1000 pessoas por jogo.